Quando os paramédicos foram chamados para a casa naquele dia, não sabiam o que esperar. Eles foram informados sobre a morte repentina de uma criança. Mas quando chegaram à casa, o que encontraram foi muito pior do que qualquer um poderia ter imaginado. Seja bem-vindo a... Sou Cassie e isso é um mundo perverso. Obrigada por estarem aqui. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Então, o caso que eu tenho para vocês hoje é sobre uma criança que era ainda mais vulnerável do que a maioria das crianças costuma ser. Ela demandava mais atenção e cuidado que seus irmãos. A menina nasceu com síndrome de Down. Tudo o que ela queria era amar e ser amada por sua família. Mas o que ela recebeu em troca foi uma completa decepção por todos ao seu redor. Esta é a história de Willow Dunn. Willow Dunn nasceu em Brisbane, Austrália, em 29 de outubro de 2015, filha de Naomi Dunn e Mark Dunn. Willow também tinha um irmão que era 3 anos mais velho do que ela. Ela também tinha 3 meio-irmãos, que eram filhos de sua mãe, Naomi, de um relacionamento anterior, e mais tarde teria 6 meio-irmãos, além de 6 sobrinhos e sobrinhas. Willow nasceu com síndrome de Down, mas apesar dos desafios, ainda era uma menininha feliz. E não há muito mais que eu possa te contar sobre ela, infelizmente. Não há nada por aí. Mas o que eu posso te dizer olhando para as fotos dela, eu posso imaginar que ela era adorável, carinhosa e engraçada. E ela parecia adorar brincar com seus irmãos. Eu gostaria que houvesse mais que eu pudesse te contar sobre a Willow hoje, mas infelizmente, devido às circunstâncias, simplesmente não há mais informações sobre ela. Apenas uma semana após o nascimento de Willow, sua mãe Naomi faleceu. Naomi faleceu no dia 5 de novembro de 2015, devido a coágulos sanguíneos que ela teve durante o parto de Willow. Após a morte da mãe, Willow e seu irmão foram morar com uma tia e um tio. E aparentemente eles eram felizes lá. A tia e o tio buscavam a guarda definitiva de Willow e seu irmão. Mas cerca de um ano depois, o pai deles, Mark, levaria as crianças de volta para sua casa e elas permaneceriam sob sua custódia. Antes de falecer, a mãe de Willow, Naomi, tinha uma melhor amiga de infância chamada Shannon White. Elas cresceram lado a lado e foram as melhores amigas por anos. Tanto que Shannon foi, na verdade, a madrinha no casamento de Naomi e Mark em 2014. E depois que Willow nasceu, Shannon se derreteu pelas fotos dela quando Naomi postou algumas no Facebook. Shannon comentou: "A bebê da minha melhor amiga Willow é uma alma tão linda. Mal posso esperar para conhecê-la. Adorável." Naomi, você fez um trabalho incrível com uma gravidez cheia de desafios. Você é uma mãe incrível e uma amiga maravilhosa. Te amo. Naomi respondeu chorando que o ama muito. Shannon fez uma postagem em 2014 dizendo que ainda tinha sua melhor amiga de 19 anos atrás, Naomi. Então, como você pode ver, as duas eram muito próximas. Mas então, cerca de 18 meses depois que Naomi faleceu em 2017, Shannon se mudou de sua casa em Adelaide. E ela se mudou para a casa de Mark Dunn, na Bent Road, Cannon Hill, Brisbane. Mark e Shannon decidiram começar um relacionamento poucos meses atrás. Quando Shannon se mudou para a casa de Mark, trouxe consigo Talia, sua filha de 19 anos, e seu filho de 12. E Shannon tinha outros filhos também. Na verdade, ela tinha 4 filhas adultas que deixou para trás quando se mudou. E todas essas filhas afirmaram que não falam com a mãe há anos. Shannon parecia se integrar bem à família. Ela estava aproveitando sua nova vida em Brisbane e também se dava bem com os filhos de Mark. Shannon postou várias fotos no Facebook com sua nova família. Nesta, Willow parecia ter encontrado uma nova mãe amorosa após perder a sua própria. A nova mãe de Willow, Shannon, também escreveria ao lado de uma foto dela: "Uma garota belíssima." Ao lado de uma foto de Mark segurando Willow, ela escreve: "Casal das minhas pessoas favoritas, amor da minha vida." A família parecia feliz, pois o relacionamento de Mark e Shannon também ia bem.
No Facebook, eles postaram várias fotos juntos e sempre se marcavam em memes amorosos e efusivos. E a família de Shannon até amava Mark e sua família. Eles costumavam dizer a Shannon o quão bonito Mark era. Em 25 de maio de 2020, os serviços de emergência foram chamados à residência. Por volta das 9h20 da manhã, eles foram informados que uma menina de 4 anos havia morrido repentinamente, mas não sabiam o que mais esperar além disso. E o que eles encontraram quando chegaram lá foi pior do que qualquer um poderia ter imaginado. No quarto dos fundos da casa que a família alugava estava Willow, deitada em seu berço, e ela estava morta. E ela estava morta há algum tempo. E o motivo dos primeiros socorristas saberem disso imediatamente foi porque parecia que ratos haviam começado a comer o rosto da pequena Willow. O corpo dela estava severamente desnutrido e ela tinha escaras, algumas tão ruins que chegavam até o osso, a ponto de o osso estar aparecendo. Era evidente que Willow havia sido deixada ali por algum tempo, e Mark Dunn supostamente perguntou aos paramédicos quando eles chegaram em sua casa: "Estou em apuros, não estou?" "Sim, você está, amigo." Um investigador diria: "Na minha experiência, oficiais de ambulância e policiais, geralmente falando, são pessoas bastante resilientes, mas posso garantir que eles foram confrontados com uma cena que ficará com eles por muitos anos." Então Mark e Shannon, e realmente a filha adolescente de Shannon também, porque ela tinha 19 anos, ela era uma adulta legal na época, todos deixaram a pequena Willow lá para apodrecer em seu berço. Ela estava indefesa e estava lá morrendo de fome. Haviam sido semanas ou talvez até meses que ela sofreu assim para ter úlceras de pressão tão grandes que chegaram ao osso. Mark foi preso no mesmo dia em que o corpo de Willow foi descoberto e ele foi acusado de assassinato. E, felizmente, Queensland havia acabado de adicionar uma nova definição de assassinato e agora incluía indiferença imprudente à vida humana. Mark foi acusado de algo. Mark disse às autoridades que descobriu que Willow morreu no sábado, 23 de maio, mas não decidiu chamar os primeiros socorros até segunda-feira, 25 de maio. Por qual motivo? Não faço ideia. Ele ainda não disse. E mesmo que Mark tenha sido preso, a madrasta e a meia-irmã de Willow permaneceram livres. E pelo que o público estava sendo informado, não havia motivo para acreditar que qualquer uma delas estava envolvida com a morte de Willow. Mas elas moravam lá. E se você mora lá, não tem como não saber que há uma criança literalmente passando fome e se deteriorando no quarto ao lado. Mas não se preocupe, alguns dias depois, Shannon foi presa e acusada de assassinato. E uma vez que foi presa, Shannon não teve problema em dizer à polícia que não precisava cuidar de Willow porque ela não era sua responsabilidade. Por quê? Ela não era sua filha biológica, claro. Esta era a filha de sua melhor amiga. Sua melhor amiga. Ela se juntou ao marido dela depois que ela morreu e então matou a filhinha dela, a pequena menina que sua melhor amiga Naomi morreu ao trazer para este mundo. Agora, um dos muitos problemas com a declaração de Shannon sobre não ter que cuidar de Willow, já que ela não era sua filha biológica, era que o irmão de 7 anos de Willow parecia bem cuidado. Não parecia haver nenhum sinal de maus tratos para ele. E um amigo da família diria que Shannon, claro, absolutamente adorava seus próprios filhos. Então, ela era apenas um monstro para uma doce menininha com síndrome de Down que havia perdido sua própria mãe. Shannon também contou à polícia que sua filha de 19 anos, Talia, havia assumido em algum momento o cuidado de Willow. Ela ajudou com o banho, alimentação e troca de fraldas, mas por razões desconhecidas, ela também parou de cuidar da menininha em algum momento e a deixou lá para se virar sozinha. Também foi descoberto que Willow não estava registrada para sua síndrome de Down no Sistema Nacional de Seguro de Deficiência ou no Sistema Nacional de Seguro de Deficiência. Isso conecta pessoas com deficiência na Austrália aos recursos e financiamento necessários para custos médicos.
Dito isso, é provável que Willow não estava recebendo os serviços de que precisava. E entre isso e sua madrasta não querendo cuidar dela, ela estava sendo severamente negligenciada. Quando Mark falou com a polícia, disse que isso ocorreu porque não conseguia lidar com as necessidades especiais da filha e ficou severamente deprimido após a morte da esposa. Sim, então ele estava deprimido o suficiente para não conseguir cuidar de sua filha que precisava dele, mas não estava tão deprimido para se envolver com a melhor amiga de sua esposa. Hum. Ah, e também ter um novo bebê com ela. Porque parece que o que aconteceu é que Mark e Shannon recentemente deram as boas-vindas a um menino deles no mundo em 30 de agosto de 2018. O bebê deles estava feliz e saudável e claramente adorado por ambos os pais. Shannon também postou várias fotos dela e do seu novo bebê no Facebook, incluindo um vídeo recente dele brincando feliz com seus brinquedos no chão, enquanto Willow provavelmente estava deitada no berço no outro quarto. Então Willow, de 4 anos, foi deixada para morrer de fome e basicamente apodrecer enquanto seu pai e sua nova madrasta mimavam seu novo bebê. Mark também proibiu os outros filhos de sua esposa de verem Willow. Ele bloqueou os números de telefone e perfis no Facebook deles. Quando a polícia esteve na casa da família no dia em que Willow foi descoberta, eles também notaram que havia brinquedos, incluindo um conjunto de trem, animais de pelúcia, um castelo de princesa rosa, entre outros, deixados para o lixo. Provavelmente eram os brinquedos de Willow sendo descartados, embora eu esteja surpresa que não tenham feito isso antes, considerando a forma como a tratavam. Quando a autópsia de Willow foi feita, descobriu-se que ela havia morrido não apenas de desnutrição severa, mas também de escaras infectadas. Ela havia sido deixada ali por tanto tempo, indefesa e com dor, que praticamente não tinha tecido muscular ao redor da boca, não tinha comida no estômago e estava severamente desidratada. Apesar das escaras estarem por todo o corpo de Willow, a maioria delas foi encontrada em suas costas. A grande quantidade ali sugere que ela não conseguia se mover de forma alguma. Ela também tinha feridas profundas até o osso pélvico, e isso provavelmente foi causado pela fralda esfregando repetidamente, já que ela não conseguia se mover. Um médico que examinou o corpo de Willow diria que se uma criança consegue se mover um pouco e mudar de posição, isso imediatamente melhora a circulação ou fluxo sanguíneo nessa área e retarda ou reverte essas feridas. O corpo de Willow também mostrava sinais de pancreatite, e isso teria sido causado por sua má nutrição e desidratação severa. Descobriu-se que a última vez que Willow viu um médico foi em 2018, e naquela época ela parecia normal, animada e saudável. Quando ela foi ao médico, sua altura estava no 25º percentil. No momento de sua morte, ela estava apenas no 5º percentil. Então Willow parou de crescer de repente. E, de acordo com o médico, esse tipo de queda drástica teria levado pelo menos 8 meses para ocorrer. Mark Dunn e Shannon White foram acusados novamente em 20 de julho de 2022. Cada um deles foi acusado de uma contagem adicional de crueldade infantil. Shannon também foi acusada de possuir drogas perigosas, embora não esteja claro que tipo de drogas ou qual era a circunstância em torno dessa acusação. O juiz Mark Nolan encaminhou Mark e Shannon para julgamento no Supremo Tribunal em data a definir. Se condenados por assassinato, ambos enfrentarão prisão perpétua com um mínimo de 20 anos. A morte de Willow chocou os vizinhos da família. Eles foram à casa para deixar flores para a menina e disseram que nem sabiam que uma menina morava lá. A família havia se mudado cerca de 1 ano antes. Foi anunciado que uma investigação independente sobre a morte de Willow seria conduzida pela Comissão de Família e Criança de Queensland. A investigação visa identificar onde o sistema falhou e foi dito que o Departamento de Segurança Infantil foi notificado sobre Willow em mais de uma ocasião. Porém, a ministra da Segurança Infantil, Dee Farmer, não confirmou se a família era conhecida por eles. Se esse foi o caso, então como foi permitido que Willow caísse em uma condição tão precária sem nunca ter sido verificada?
Em junho de 2022, Shannon White decidiu solicitar fiança no Supremo Tribunal de Brisbane. Ela argumentou que o caso de homicídio imprudente era fraco e que seu caso não seria julgado por um bom tempo. O advogado de Sharon, ou o que chamaríamos de advogado criminalista nos Estados Unidos da América, disse ao juiz que havia um caso fraco de homicídio imprudente contra Shannon, mas concordou que provavelmente havia um caso forte o suficiente para homicídio culposo. Ela afirmou que, se condenada por homicídio culposo, sua cliente poderá receber uma pena de apenas 6 anos de prisão. E este caso significativamente grande era esperado para daqui a 1 ano, e sua cliente já havia passado 2 anos na prisão. O juiz David Bodice discordou que o caso contra Shannon era fraco, e ele recusou seu pedido. Agora, em relação a outra preocupação do advogado sobre quanto tempo Shannon esteve na prisão e como ela não queria que ela cumprisse mais tempo do que o necessário, o juiz disse que mesmo se ela fosse condenada pela acusação menor de homicídio culposo, ele estava confiante de que ela cumpriria mais de 6 anos de prisão. Shannon White, agora com 45 anos, foi vista no tribunal enxugando as lágrimas. Alguns irmãos mais velhos de Willow lamentaram sua morte. O filho adulto de Naomi Dunn falou sobre sua meia-irmã no Facebook nos dias após sua morte, dizendo: "Descanse em paz, Willow. É desolador que tenha acabado assim, mas você estará sempre em nossos corações. Voe alto com a mamãe." Em junho de 2020, um memorial público feito por estranhos lembrou Willow Dunn. O memorial foi organizado no Parque Cannon Hill pela comunidade de Síndrome de Down de Brisbane. A família de Willow aprovou o evento, mas optou por não comparecer. O organizador do evento disse que ninguém conhecia a Willow e que, se conhecessem, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas só de ver o amor e o apoio de todos por uma criança desconhecida que tem um grande lugar em nossos corações. Muitos presentes no memorial também tinham filhos com síndrome de Down. Uma mãe em particular, cujo filho tinha síndrome de Down, disse: "Você pensa em como todas as crianças são puras e inocentes, mas as crianças com síndrome de Down não dão nada além de amor." A comunidade da síndrome de Down também demonstrou seu apoio a uma vigília online realizada para Willow. Os organizadores pediram à comunidade que acendesse uma vela em memória de Willow e postasse homenagens online usando a hashtag "O nome dela é Willow." Mark Dunn e Shannon White ainda não foram julgados e permanecem detidos na prisão. Bem, obrigada por ouvir toda a história da Willow hoje. Acompanharei as atualizações deste caso quando for a tribunal. Isso é horrível, e eu realmente me pergunto por que a filha de 19 anos que supostamente morava na casa não fez nada ou contou a alguém, especialmente considerando que ela tinha sido a única a cuidar da Willow por um tempo. E como alguém pode passar de uma madrasta amorosa para negligenciar completamente sua nova enteada, com quem acabou de tirar todas essas fotos amorosas e postá-las publicamente em suas redes sociais? E era filha da melhor amiga dela. Isso não faz sentido pra mim. E é tão triste que essa pequena menina, que é tão cheia de amor, tenha que passar por tamanha quantidade de dor. Se você gosta de crimes reais e quer me ouvir, então se inscreva abaixo e ative as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo, o que acontece de 2 a 3 vezes por semana.